Olá, queridos amigos, amados irmãos. Estamos no nosso comentário sobre o livro dos Hebreus, falando do historiador Flávio José. Estamos no nosso Maktub, está escrito, né? Flávio José, como já falamos aqui, foi um grande historiador judeu, rabino que conhecia todo o Antigo Testamento, participou de várias guerras dos judeus para ter a liberdade que tantos eles sonhavam. E na era cristã, principalmente depois de Cristo, ele se envolveu em várias guerras junto com os romanos, achando que iam livrar os romanos. Trago aqui para você um aspecto da história através desse livro dos Hebreus, acompanhado pela palavra de Deus, a palavra do Senhor. E temos falado aqui algumas vezes sobre Gênesis, aonde ele traz os capítulos. São 19 capítulos que ele fala, até chegar aqui, o chamado primeiro livro. E aí vem o segundo livro que vai compartilhar a vida de Jacó. Primeiro aqui está falando de Abraão até Isaac, até o nascimento de Esaú e Jacó. Depois que eles nascem, que tem toda aquela divisão dos irmãos, os próprios dois irmãos vão brigar, porque já desde o ventre, duas nações ali iam querendo dominar um ao outro, e o menor iria dominar o maior, né? E assim sucessivamente. E aqui, querido, a história, o narrador Flávio José vai trazer para nós meditarmos nos detalhes ainda mais daquilo que nós, às vezes, não entendemos o que a Bíblia vem dizer, que Moisés escreveu no livro do Gênesis. E ele traz aqui um hábito para nós entendermos mais e mais. E para deixar aqui somente no que eu tenho falado, mas vou ler aqui para você, finalizando na morte de Isaac. Jacó não teve a consolação de encontrar Rebeca, sua mãe. Ainda com vida, Isaac viveu muito pouco depois de seu regresso. Esaú e Jacó enterraram junto de Rebeca e Hebron, túmulo destinado à sua descendência. Esse homem foi tão ilustre, em virtude que mereceu que Deus acumulasse de bênçãos e não tomasse menos cuidado dele do que Abraão, seu pai. Viveu 185 anos, então era longa a idade, só teve que merecer os louvores durante todo o curso da sua vida. Então, querido, Isaac aqui viveu 185 anos, né? Uma história que diz que o narrador traz. Então nós vamos entender a vivência agora desses homens que vivenciaram ali a história e eram guiados por Deus. Não tinha profeta, não tinha ainda a Bíblia Sagrada, mas eles tinham conhecimento sobre Deus. Deus se revelava para o homem de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que eles identificavam sempre o verdadeiro Deus. E aqui é o que o historiador traz para nós. Flávio José vai explicar detalhes e detalhes da morte de Isaac, da vida do Isaac, da vida de Abraão, agora a vida de Jacó com Esaú, a briga que eles tiveram, mas depois se reconciliaram, porque Jacó foi a buscar o Deus dos seus pais, que era o Deus de Abraão e de Isaac, e conheceu. E Deus mudou o nome dele e toda a vida de Jacó. E o mais interessante, querido, se nós voltarmos lá atrás, a história conta, e a própria palavra de Deus vai dizer, se você for ler nos livros de Gênesis, da história de Abraão, já vai contar ali os 400 anos que o povo de Israel vai ficar ali, a cativo, no Egito, depois que José é vendido e o Jacó vai para lá com a sua família. Se você ler o trecho lá no início do Gênesis, quando Deus leva Abraão para a terra de Canaã, Deus faz ali a promessa, e daquela promessa diz que o povo vai ficar oprimido ali durante 400 anos. O olhar do historiador, ele observou tudo isso, e você vai entender, né? E a Bíblia vai também narrar essa parte. Alguns passam por cima, não percebem, mas acontece. E aí você vai ver lá na frente, Jacó, né, com seus filhos, José vai na frente sendo vendido, depois Deus faz todas as mudanças de vida ali, as situações mudam, Faraó tem os sonhos, José revela o sonho, desses sonhos, agora traz a alívio a sua família, traz a sua família inteira para o Egito, e eles vão vivenciar ali 400 anos naquele lugar, e vão se multiplicar tremendamente. Os egípcios às vezes não aceitam, querem destruir, mas Deus, que comanda tudo, faz com que aquele povo se multiplique e vire como areia da terra, igual foi a promessa dada a Abraão, que a descendência dele seria grande e muito grande, né? E é interessante deixarmos essa parte aqui, esse nosso primeiro capítulo,
entrando aqui no segundo livro, que inicia do primeiro capítulo ali da história de José, narrando ali toda a vida de José no Egito, junto com seus irmãos, quando ele reconhece que ele é usado por Deus através do Espírito de Deus para revelar a Faraó e ali fazer com que o povo passando fome, tendo a mudança de comida no Egito, e ele levando ali o seu pai. Né? E aqui aí vamos aprender mais, né? Porque depois daqui vai seguir agora os israelitas escravos. E aí vamos comentar mais ainda sobre a vida do homem chamado Moisés, que foi o autor que escreveu esse livro do Gênesis, do Êxodo, que o narrador aqui, Flávio José, o historiador, vai explicar detalhe por detalhe para que nós vamos entender. Então, querido, o Maktub está escrito, ele traz esses de detalhes. Então, a história, ela traz algo mais maravilhoso para nós entendermos. Não é que você vai sair da linha da palavra, mas você vai entender, através da história, dos fatos, a palavra de Deus e o livro, desse livro dos Hebreus, que é o qual o historiador vai explicar tudo para nós entendemos a vida dos hebreus, esses hebreus que vivenciaram, que moldaram a nossa vida, né? Que são judeus hoje, que são israelitas e judeus hoje, né? E nós como cristãos, que passamos a servir ao Senhor Jesus, que é judeu, passamos agora a ser pela promessa também e pela fé, como servos de Deus, fiel ao Senhor. Vou ficando aqui com esse nosso comentário. Deus vai abençoar, vamos continuando mais aí, pois estaremos falando mais sobre Moisés. Fique com esta palavra e Maktub, está escrito. Deus vai abençoar você, busque cada dia mais descobrir os segredos e os mistérios da palavra de Deus e da história, dos fatos que a palavra de Deus nos traz para o nosso coração. Deus abençoe você, até a próxima.